Às vezes a Bíblia, eu fico assim intrigado com as coisas que eu leio na Bíblia. Eu fico assim, em suspense. Porque como que alguém, num instante, pode ser sabedor? Olha só, como que alguém, num instante, pode ser sabedor e, ao mesmo tempo, no instante seguinte, ser um ignorante? Como pode ter as duas coisas reunidas ao mesmo tempo, praticamente? Como que ele pode entender de uma coisa e daqui a pouco ele já não entende mais de nada? Como pode? Entendeu? Então esse é o primeiro ponto que eu quero desossar aqui com vocês. Esse é um momento crucial aqui na narrativa do Evangelho. É uma espécie de epicentro do Evangelho. É o ponto neural de todo o sistema que é construído, que é ramificado, toda a trama, todo fio que vai tecendo esta trama, esse tecido narrativo, ele encontra o seu ponto crucial aqui nessa parte. Aqui é o núcleo duro, o cerne do Evangelho está aqui. O cerne da revelação também está aqui, nesse ponto. É como você dizer que, quando você vai ali pela região de Bauru, tem um marco que estabelece o centro geográfico do estado. Com as coordenadas de latitude e longitude, todos os cálculos, você chega no centro. Aqui é o centro. Existe também o centro do mundo, onde a coisa fervilha, onde a coisa acontece, onde todos os olhares se voltam. Então, a certa altura do Evangelho, quando a gente chega aqui, Jesus já fez o Sermão do Monte, depois realizou uma série de 10 milagres consecutivos, demonstrando o poder, fazendo a demonstração de poder. Depois ele lança as parábolas do reino, e a coisa vai se desenvolvendo até chegar numa culminância, num ápice. Então, depois de todo esse trabalho, todo esse esforço, toda essa luta, todos os acontecimentos, todos os milagres que eles presenciaram, todas as operações, os seus ensinos, as obras que ele fez, todo o desenrolar da história, e agora ele chega num ponto decisivo. Ponto decisivo. E ele lança uma pergunta: o que dizem os homens
que eu sou? Quem dizem os homens ser o Filho do homem? Isso é uma pergunta. Quem dizem os homens ser o Filho do homem? Afinal, quem é Jesus? Quem é o Filho do homem? É uma pergunta. E acontece que o ministério de Jesus havia ganhado um vulto de notoriedade, um vulto de fama, pela qual as pessoas tinham muitas opiniões acerca de quem ele era. E eles responderam, eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. O Senhor é o João Batista. João Batista já tinha morrido. Elias também já tinha morrido. Ou algum outro o Senhor é a figura rediviva, ressuscitada ou reencarnada de João Batista. Agora, quando a opinião popular diz, uns alegam que o Senhor é João Batista, de modo algum, a opinião popular está depreciando o Senhor. De modo algum, há sequer um vestígio de uma conotação pejorativa com essas comparações, com essas opiniões, porque João Batista fora um grande profeta. Tanto é que a Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João Batista. E que ninguém nascido de mulher é maior que João Batista. Percebam que Jesus está em alta, na crista da onda. A moral de Jesus está lá no top das galáxias. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Comparar Jesus com João Batista, porque João Batista foi um vulto que abalou a nação de Israel, reunia multidões no deserto com a sua pregação, batizava as multidões no Rio Jordão. Mas não fica por aí não. Jesus também é comparado com o profeta Elias, o maior de todos os profetas de ação. A lei, o Antigo Testamento, é representado, o Antigo Testamento, a antiga aliança, ela é representada por Moisés e Elias. Moisés pela lei e Elias pelos profetas. Elias, o profeta que sequer foi abocanhado pela morte, profeta que não viu a morte, que foi transladado num redemoinho e levado. Percebam a opinião que eles têm acerca de Jesus. Jeremias, o profeta pré-exílico,
Aqui Jeremias entra também no rol. Então, Jesus está sendo graduado, exalçado na galeria dos maiores, dos homens da maior envergadura. Jesus está sendo colocado nas alturas pela opinião pública, pela pesquisa popular, pelo Datafolha, pelo Ibope. O Ibope de Jesus está aqui nas alturas. As pesquisas colocam ele na galeria dos homens de maior envergadura espiritual. Tamanha as proezas, os milagres, o que ele significava para o povo. Essa é a opinião das pessoas. Mas então, a pergunta volta para os discípulos que viviam com ele, que andavam com ele, que empoeiravam os pés juntamente com ele nas peregrinações pelas ruas empoeirentas da Galileia. Os discípulos que comiam, que bebiam, que dormiam, que estavam vivendo com ele no dia a dia, no cotidiano, que estava seguindo o par e passo. Uma coisa é o povão, uma coisa é a sociedade, uma coisa é a opinião que os filósofos, que os cátedras, que as autoridades, que as eminências, que os cineastas, a perspectiva que eles têm. Agora a pergunta é assim: e vocês? E vocês? Quem é? E vós? Quem dizeis que eu sou? E vós? Quem dizeis? Irmão, você pode ver que, apesar da opinião pública colocar Jesus nas alturas, sim ou não? Vocês concordam que a opinião pública, eu já provei aqui para vocês, que a opinião pública jogou Jesus lá para cima, sim ou não? Mas não havia um consenso acerca da identidade de Jesus. Vocês também conseguem concordar que não tinha acordo? Que um tinha uma opinião, apesar de boa, um dizia uma coisa e o outro dizia outra. E o outro dizia outra. De tal modo que não havia um consenso, um acordo, uma visão comum, um ponto pacífico. Não havia uma visão convergente, havia uma visão divergente. Porque cada um dizia que ele era uma pessoa. E Jesus pergunta: e vocês? E por que cada um das pessoas diziam que Jesus era João Batista, o outro Elias, outro Jeremias, ou outro profeta qualquer, ou outro profeta? Porque nunca foi fácil entender, conceber. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa simples definir quem é Jesus. Não é um negócio fácil. Tanto é que eles estavam batendo cabeça. Um dizia uma coisa, dizia outra, dizia outra. Aí ele falou: e vocês? E vós?
que dizeis que sou? Se a opinião pública não consegue definir, tem uma divergência, e vocês? E o que aqui no 37, 36, diz assim, ó. No 36 não, no 16, está escrito assim. Jesus pergunta no 15. E vós, quem dizeis que sou? No 16, aparece assim, e Pedro respondendo disse, Pedro, irmão, o que eu sinto quando eu leio esse texto é a rapidez com que Pedro se levanta, se arvora. Porque eles poderiam falar, peraí, vamos fazer vamos trocar umas ideias aqui para a gente chegar num ponto aqui de entendimento. Não, mas Pedro estava com a resposta no gatilho. Parece até que Pedro estava esperando o momento de... Sabe aquela coisa? Eu falo assim, às vezes... Lembra quando o professor falava na sala de aula que ia... estuda essa matéria que eu vou fazer tomada para ver se vocês estão sabendo mesmo. Aí a gente decora, fala... eu quero... Na hora que o professor fazer a pergunta, eu quero chegar chegando. E o Pedro, e vós, quem dizeis que é o Filho do Homem? Que vocês dizem? E Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, a resposta aqui de Pedro fluiu de uma forma tão espontânea, tão automática, tão direta, no alvo, como diz, no olho do mosquito. Pedro acertou e, meu Deus, como pode tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouviu essa resposta, eu penso comigo, esse é o meu garoto. Olha aí. Sabe aquela sensação de que que o trabalho que ele havia feito, que o discipulado, que a convivência, que aquela convivência daqueles tempos andando juntos, não era vão, que Jesus tinha conseguido atingir o alvo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Esse saber, olha só, esse saber não é o resultado de um pensamento lógico. Esse saber não é o resultado de um esforço intelectual.
esse saber não é produto do brilhantismo, da inteligência. Esse saber não é fruto de uma mente altamente capacitada e abrilhantada. Esta conclusão, este saber que você acabou de proferir, não é coisa da carne e nem sangue. Perceba que tem muito saber que está embutido no inconsciente da humanidade. De modo que as pessoas sabem, mas não sabem nem como sabem. Porque já está embutido. Por exemplo, como que sabe que pega o café? Perceba o longo processo e meticuloso processo que o café, quando é colhido lá do pé, até se tornar aquele pó, quando você pega aquela semente, depois que ela está madura, e ela passa pelo processo de torrefação, e depois ele vai para um processo de moagem, tudo dentro de um determinado jeito específico de fazer. Como é que se dá, como é que a humanidade descobriu isso aí? Como é que a humanidade... Olha só, você já viu a criança quando nasce? A criança quando nasce, ninguém precisa dizer para ela, ela já vai direto para o peito da mãe. Parece que ela nasceu sabendo que ali está a fonte da alegria dela. Da vida dela está ali. Ela precisa daquilo. Quem foi que ensinou aquela criança a agarrar o peito da mãe? Quem foi que disse que ali tem o leite que ela precisa? Ela nem sabe o que é leite. Depois que você cresce, que você vai descobrir que o leite materno, tem as propriedades, aquela coisa. Mas a criança sabe disso? Mas ela tem um saber dentro dela. Um saber que está embutido no seu código genético. A pessoa nasce com aquilo. Ela já vem no mundo com a predisposição. E existe até um conceito filosófico chamado maiêutica. A maiêutica, segundo alguns filósofos, diz, quem estudou um pouquinho de filosofia sabe, que as pessoas já nascem com um conhecimento embutido nelas. E a maiêutica é o que o professor faz, que é o quê? É o trabalho de ser parteiro das ideias. A criança já sabe, só que o professor instrui por meio de métodos de aprendizagem para que para parir aquele conhecimento. Aquele conhecimento está dentro dela, mas ela não tem consciência daquilo que está dentro dela. E o professor, ou pedagogo, ou instrutor, ele tem o papel de parir. Ele é o parteiro do conhecimento. Então, é nesse ponto, Jesus está dizendo que aquilo não é algo que está dentro dele. Aquele conhecimento não está embutido nele. É impossível um pedagogo, é impossível um instrutor, é impossível alguém com a finalidade de parir o conhecimento em alguém por meios humanos, porque não está na pessoa. Tem coisas que já estão em nós. A capacidade para aprender, por exemplo, a capacidade para aprender o raciocínio lógico já está em nós.
Já está embutido no o seu cérebro já funciona. O seu cérebro já tem um ordenamento lógico. Aí o professor vem e só coloca o teu cérebro para funcionar daquele jeito, que 1 mais 1 é 2. Porque senão você jamais imaginaria que o seu 1 mais 1 é 2 já está na tua cabeça. Só que aí você vai para a escola, você não sabe que 1 mais 1 é 2. Aí o professor vai lá, pega um palitinho de fósforo, coloca, tá vendo um palitinho? Aí o cérebro já conecta com aquilo que já está dentro dele. De tal modo que tem muita coisa que você conhece. Você já ouviu falar da intuição? Tem muita coisa que você sabe e nem sabe porque sabe. Você sabe e não sabe porque sabe. E Jesus está dizendo, olha, você sabe porque você está sabendo disso? Você sabe porque você está sabendo disso? Você está sabendo disso? Não é porque isso está em você. A revelação de Deus não está no homem. O homem jamais conseguirá chegar a conhecer Jesus de verdade se não for pela revelação divina. Você sabe por quê? Não sei. Mas eu sei, tu és o Cristo. Aí ele diz, isso não foi carne e sangue que te revelou. E aí, em cima da revelação, Jesus diz algumas coisas para ele. Olha, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Porque te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra. A palavra Pedro significa fragmento de pedra. Pedro é Petros. Aqui no grego, quando Jesus está dizendo, tu és Pedro, está dizendo, tu és um pedrisco. Tu és apenas um pedrisco. Então, apesar do que Deus te revelou, você não passa de um pedrisco. Você entendeu o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo que a revelação que ele recebeu é uma grandiosa revelação. Mas o tamanho da revelação não vai mudar o que ele é. Um dos maiores laços do diabo contra uma pessoa é quando ele deixa se envaidecer pelas realidades espirituais, pelas experiências espirituais. Tem pessoas que se deixam envaidecer porque Deus te usou, agora você começa, imediatamente Jesus estabelece a realidade do que ele é. Eu te digo que tu és um pedrisco. Você é um pedrisco. E isso precisa ser entendido assim, ó. Deus te revelou algo tão grande, sabendo que você é um pedrisco. Às vezes a pessoa fala assim, como é que Deus vai me usar? Eu sou tão pequenininho.
E é exatamente do jeito que você é que Deus quer revelar coisas para você. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Porque isso não é produto da carne, não é produto do sangue. Mas é uma revelação que Deus te concedeu. Pois também te digo que tu és um pedrisco, uma pedrinha. E essa pedrinha, louvado seja Deus, que muitos desprezam, que muitos faz pouco, que muitos ignoram, que muitos que pensam que são e na verdade não são. A revelação de Deus chegou no pedrisco. Eu te digo, você é um pedrisco. E sobre esta pedra, glória a Deus, você é um pedrisco. Só que esse pedrisco, quando está, olha só, quando é que o pedrisco é alguma coisa? Quando é que o pedrisco é vitorioso? Quando é que o pedrisco é abençoado? O pedrisco é abençoado quando está sobre a pedra. E quem é a pedra? Quem é a pedra que os edificadores rejeitaram? Enquanto a tua vida estiver, aleluia, sobre a pedra, enquanto a tua casa estiver sobre a pedra, você pode levantar a tua mão, glorificar o nome do Senhor, porque Deus irá te abençoar. Não é o pedrisco, é a pedra. E o pedrisco sobre a pedra. Louvado seja Deus. Sobre esta pedra. Que pedra é essa? É Jesus. Ou a própria revelação da identidade de Jesus é a interpretação mais precisa. Falar que a pedra é Jesus não está errado. Mas a revelação, a verdade aqui é que a afirmação categórica de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é a revelação, é a pedra que vai servir de fundamento, é a pedra que vai servir de alicerce, é a pedra sobre a qual vai ser edificada a igreja. E contra esta revelação, essa pedra, nem o inferno vai dar conta. Está vendo aí? Amém?